Fala, investidor! Hoje a gente vai destrinchar o resultado do terceiro trimestre do Banco do Brasil. E eu já vou mandar a real logo de cara. Esse trimestre do BB foi um daqueles que o papel parece tranquilo na superfície. Mas quando você abre o relatório, percebe que tem coisa grande acontecendo por debaixo do capô. E eu vou te mostrar ponto a ponto, sem suavizar nada. Então senta aí, respira e bora pro que realmente importa. Antes da gente entrar nos números, deixa eu te situar no cenário. O BBAS3 vem de um ano desafiador. Taxa de juros em queda, inadimplência subindo, pressão forte no agronegócio e um risco político que sempre ronda o banco público. Isso não dá para ignorar. Só que o Banco do Brasil tem uma característica única no sistema financeiro. Ele é o mais eficiente, o mais rentável historicamente e o banco com maior participação dentro do agro. E adivinha a novidade que ninguém sabe? É justamente o agro que está puxando o resultado para baixo nesse momento. Vamos para o que interessa. No terceiro TRI, o Banco do Brasil entregou lucro líquido ajustado de 3,785 bilhões, margem financeira bruta de 26,4 bilhões, custo de crédito de 17,9 bilhões, inadimplência acima de 90 dias na faixa de 4,93%, inadimplência do agro em torno de 5,34%. E só em bater o olho nisso, já dá para sentir para onde o trimestre foi, direto para o ralo. Primeiro, o lucro. Os 3,685 bilhões são praticamente idênticos ao trimestre anterior, mas representam uma queda de mais de 60% na comparação anual. E aqui eu já quero deixar tudo claro. O banco não perdeu eficiência, não perdeu volume, não perdeu margem. O que aconteceu foi uma explosão no custo de crédito. A margem financeira bruta cresceu. Sim, cresceu. O banco teve mais receita com tesouraria, crédito, operações de mercado. Ou seja, em termos de geração de receita, o BB está ótimo. Está garantindo bem. Está com um operacional forte. O problema não está na margem. O problema é o buraco que vem depois dela. Esse buraco tem nome. Chama-se custo de crédito. Ele veio em 17,9 bilhões neste trimestre. Para você ter uma ideia, o custo de crédito do BB em 2024 inteiro era menor que isso por trimestre. E aqui entra o pulo do gato. Parte desse custo vem de demanda contábil da resolução 4.966/21, que aumentou provisões e mudou o cálculo de juros em perdas esperadas. Mas a maior parte vem do agronegócio. Vamos abrir aqui o jogo. O agro pesou forte. A inadimplência do setor chegou a 5,34%, o maior nível dos últimos anos. Isso se deve a três fatores principais. Primeiro, safra complicada, clima e preço mais baixo da soja. Segundo, recuperações judiciais aumentando. E terceiro, algumas regiões específicas sofrendo mais, por exemplo, Centro-Oeste e Sul. E como o BB é o maior banco do agronegócio no país, ele sente mais o impacto do que os outros bancos. O indicador de inadimplência acima de 90 dias fechou em 4,93%, alta de 72 pontos bases no trimestre. E lembra, o BB não é Santander, não é Itaú. A carteira dele é diferente. Tem mais agro, mais governo, mais rural. Quando esse segmento balança, o BB balança junto. Mesmo com o cenário difícil, a carteira total do banco segue gigante, 1,278 trilhão, sendo pessoa física 350,5 bi, PJ 453 bi e o agro em 398,8 bi. E crescimento anual de 7,5%. Ou seja, o banco não estagnou. Volume tem, demanda tem, a máquina continua funcionando. Na carteira de pessoa física, crescimento puxado por consignado e pelo crédito trabalhador, que teve mais de 9 bilhões desembolsados. Já na carteira de pessoa jurídica, deu uma leve recuada no trimestre, mas cresceu bem no ano, especialmente nas grandes empresas. Nada alarmante aqui. As despesas administrativas continuam controladas, 9,8 bilhões, alta leve, mas justificável pelo investimento em tecnologia, IA e segurança. Já o índice de eficiência subiu um pouquinho, mas segue baixo. O BB continua sendo um dos bancos mais eficientes do Brasil. E isso é muito importante quando o ambiente de crédito aperta.
Banco eficiente sofre menos. Agora falando de solidez, Basileia de 14,81%, capital principal 11,16%. Em resumo, o BB continua forte, blindado e capitalizado. Não tem nenhum risco estrutural aqui. É conjuntura, não é fundamento. Até aqui, um resumo rápido. O BB está com lucro pressionado, margem boa, custo de crédito muito alto, agro pesando forte e continua sendo banco sólido. Agora vamos para o assunto que mexeu com todo mundo, os dividendos e o JCP antecipado. No dia seguinte à divulgação do resultado, o BB anunciou o JCP antecipado referente ao quarto trimestre de 2025, no valor de 261,6 milhões. E aí veio o comentário geral do mercado. Poxa, mas isso é pouco. E realmente veio uma merreca. É pouco comparado ao padrão do banco nos últimos anos. Mas agora vamos entender o porquê. Não é porque o banco não quer pagar, é porque o custo de crédito está muito alto, o agro está instável, o banco precisa preservar capital num ciclo desafiador. E a própria mudança contábil exige mais prudência. Distribuir mais do que isso agora seria altamente imprudente. Com o Datacom em 2 de dezembro, ex-proventos em 3 de dezembro e pagamento em 12 de dezembro, ou seja, quem ainda estiver com a ação antes disso receberá os proventos. Este é o ponto que pouca gente comenta. O BB fez movimento estratégico. Anunciou antes para dar previsibilidade e reduzir volatilidade no curto prazo, especialmente com o mercado sensível à causa do agro e de ruídos políticos. Não é para agradar investidor, é para manter estabilidade. Agora é claro, quem está acostumado com os pagamentos gordos de 2023, 2024, olha aí e se estranha. Mas aquele ciclo foi atípico. Selic lá em cima, margem enorme, inadimplência em queda, agro voando. Hoje o cenário é outro. Mas como sempre, o mercado agiu com muita volatilidade. O papel subiu na abertura, caiu forte na hora do resultado, recuperou um pouco depois do JCP, mas a sensação geral é: BBAS3 está barato, mas tem motivos para isso. Minha opinião sem enrolar: o Banco do Brasil continua sendo uma máquina de fazer dinheiro. É eficiente, é sólido, tem margem boa, mas não é o momento de achar que o papel vai explodir. O gatilho para isso acontecer é só o custo de crédito parar de subir. E isso depende muito do agro. Se eu tivesse que escolher 4 indicadores para acompanhar de perto o quarto trimestre e o primeiro trimestre de 2026, seriam inadimplência do agro, custo de crédito total, volume renegociado e guidance para o ano de 2026. Se esses números melhorarem, a ação destrava. E sim, está barato. PL abaixo, PVP abaixo de 0,75, rentabilidade ajustada ainda razoável, mas barato com risco não é barganha, é oportunidade condicional. Para quem tem visão de médio e longo prazo, para quem entende ciclo de agro e para quem consegue aguentar de 6 a 12 meses de possível volatilidade, não é papel para especulação rápida agora. É papel para quem entende de ciclo. Então, vamos respirar um pouco, relaxar, ficar atento, porque agora eu vou fechar ajustando tudo: resultado, risco, provento e cenário. O Banco do Brasil entregou um trimestre difícil, sim, mas entregou um trimestre coerente com o cenário atual. A qualidade de crédito piorou, mas a base de capital segue forte. A margem financeira subiu, mas o custo de crédito levou o lucro embora. O agro pressionou, mas continua sendo uma das fortunas do banco quando o ciclo vira. O provento veio pequeno, mas veio responsável. BBAS3 não está em crise, está em um ciclo ruim de crédito. E ciclos, eles costumam passar, não ficam parados no tempo como uma fotografia. Então, comprar BBSA3 agora é um bom negócio? Minha resposta é simples. Depende do seu horizonte. Se está pensando em 3 meses, não. Se está pensando em 3 anos, sim, aí faz sentido. O Banco do Brasil continua sendo um porto seguro dentro do nosso mercado financeiro, mas até porto seguro às vezes enfrenta tempestades. E essa tempestade tem nome: inadimplência do agro. E quando ela passar, o bebê volta a voar. E é isso, investidor. Análise completinha
descomplicando números e o relatório para um melhor entendimento de tudo que se passa com o Banco do Brasil. Então comenta aí o que você achou do resultado do Banco do Brasil. Você tem ele na carteira? Está comprando? Está vendendo? Ou apenas acompanhando os resultados? E se quiser que eu traga uma análise comentada de alguma outra ação, manda nos comentários que farei um vídeo da mais pedida. Até o próximo vídeo, bons investimentos e fica com Deus.